E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase morrendo. E quando ouviu falar de Yahushua, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Yahushua, rogaram-lhe muito, dizendo: digno de que lhe suceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Yahushua com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julgo digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Yahushua admirou-se dele. Então, voltando-se, disse à multidão que os seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Então veja o entendimento desse centurião. Ele entendia que se Yahushua desse uma ordem, os anjos de Deus iam acatar essa ordem e ia executar o que ele mandou, seja num milagre ou seja numa expulsão de demônios. Assim era feito, porque a palavra de Deus é poderosa. E quando Yahushua viu esse entendimento desse centurião, ele disse: nunca vi tamanha fé, nem mesmo em Israel. E Israel, o povo de Deus, o povo a qual ele veio para salvar, não entendia a palavra de Deus. Era um enigma para eles, porque eles ouviam com os ouvidos desatentos, ouvia com o coração duro. E todas as pessoas que ouviram a palavra de Deus desse jeito, Deus não pôde alcançá-las. Porque as pessoas que ouviram com atenção, elas entendiam que ali quem estava falando era a vida eterna. Da mesma forma, as pessoas que leem a palavra de Deus entendem que aqui tem a vida eterna. E essa pessoa também entendia que um dia ela ia morrer. E a palavra de Deus, que contém a vida eterna, ia livrar ela da morte. Então essa pessoa começou a correr atrás da salvação. Foi como no caso quando Yahushua disse a seus discípulos: e vocês também querem ir embora? Quando toda a multidão não entendeu o discurso de Yahushua a respeito de beber o sangue e comer a carne dele. Aí Pedro falou: e para quem nós iremos, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Então Pedro ele entendeu que vai fazer o quê? Vai viver a sua vida? Vai ouvir outra pessoa? Para no final morrer e ser condenado? Então Pedro ele entendeu que ali estava a vida eterna. Então não era para ir para outro lugar, era para continuar ali. E Deus, depois que enviasse o Espírito Santo, aí eles iam entender o que ele estava falando. Porque ele disse: quem não beber o meu sangue e não comer a minha carne, não pode ter a vida eterna. Então o que é comer a carne do Filho do Homem? Comer a carne do Filho do Homem é se alimentar da palavra de Deus. Porque o nosso verdadeiro alimento não é comida física, é a palavra de Deus, o alimento espiritual para as nossas almas. E assim que você comia a carne do Filho do Homem, se alimentava da palavra de Deus, aí você bebia o sangue do Filho do Homem, que era quando o Espírito Santo vinha e te dava entendimento em relação à palavra de Deus. E aí você começava a obedecer esse entendimento que ele deu na palavra de Deus. E assim você estava na vida eterna, desde que você não saísse da palavra dele. Isso é andar em espírito. Uma pessoa que anda na carne é carne, que quer dizer o quê? Ela anda sendo dirigida pelos pensamentos, sendo dirigida por suas vontades, sendo dirigida pelos seus desejos. E quem coloca pensamento, vontade, desejo e sentimento é o inimigo. É assim que ele conduzia as pessoas ao erro. E Satanás só tem acesso ao corpo do homem para controlar ele, por meio dessas coisas que foi falado aqui, quando alguém tem o entendimento mundano dele.
Mas quando você lê a palavra de Deus e vai recebendo o entendimento do alto e vai repelindo o entendimento de Satanás para fora, matando ele, aí você começava a receber o entendimento do alto até que os entendimentos substituía. O entendimento mundano morria e renascia em você o entendimento do alto. Assim você tornava a vida e assim Satanás não teria mais acesso ao seu corpo. Por isso que a sua vida estaria oculta no Mashiach, porque agora sua vida está oculta na palavra de Deus. Você não é mais dirigido por sentimento, desejo, vontade. Você agora é dirigido pela palavra, pelo entendimento. E aqueles que têm inclinação para o espírito vivia no entendimento, mas aqueles que tinham inclinação para a carne vivia sendo dirigido por vontade, desejo e sentimento. E todo aquele nascido de mulher já nascia com essa inclinação para a carne. Por isso que o reino dos céus se conquista à força, e os que usam da força se apoderam do reino dos céus. Então você começava a obedecer na marra mesmo, o que a palavra de Deus diz. E conforme você ia obedecendo na marra, essa inclinação mudava para o espírito. E assim, quando você amava Yahushua e guardava os mandamentos dele, você seria amado do Pai. E o Filho e o Pai faria morada em você, que é quando o Espírito Santo vem para terminar a obra da salvação, onde ele ia dar entendimento, ele ia incomodar o coração, ele ia convencer a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. E por meio dessa direção dele, você começava a andar no Espírito, sendo obediente somente ao Pai, obedecendo apenas a palavra de Deus e sendo dirigida apenas pelo Espírito Santo. E assim você se tornaria filho, deixaria de ser servo e se tornaria filho. O filho obedece por amor, o servo obedece por obrigação, por medo de ir para o lago de fogo. Mas o filho estava no perfeito amor, e o perfeito amor, que significa ser obediente, lança fora todo o temor. Porque uma pessoa que está em obediência não tem mais medo de morrer, ela sabe para onde ela vai. Mas é claro que uma pessoa que estava nessa condição não ficava se vangloriando que ia se salva. Estava sempre nos pés de Deus, clamando, pedindo por justiça, pedindo para que Deus mostrasse os pecados ocultos. E assim essa pessoa ia se santificando mais. Pois aquele que é santo, santifique-se ainda. Aquele que é sujo, se suje ainda. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se tocou o caixão, e os que o levaram pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia, e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Yahushua, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades, de males, de espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Yahushua disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres
anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. Então Yahushua curou os cegos, os coxos, curou as pessoas de muitas enfermidades. E no caso da tribulação, o que vai acontecer? Eles vão colocar as pessoas com doenças, eles vão colocar doença nas pessoas. E quando a pessoa estiver enferma, eles vão colocar os remédios, os antídotos perto da pessoa. Para caso essa pessoa tomar, ali ela estará negando o nome de Yahushua. E assim essa pessoa cairá em uma das suas armadilhas, para fazer com que essa pessoa seja condenada juntamente com ele. Da mesma forma, ele também fará com que as pessoas fiquem passando fome e depois colocará um prato de comida próximo dessa pessoa. E assim, quando ela comer a comida, negou o nome de Yahushua. Então vocês têm que estar preparados para todas essas coisas. E ele também drogará as pessoas até o ponto delas ficarem viciadas. E depois tirará a droga e colocará perto dela a droga, para caso ela for lá tomar para parar com a abstinência, também negará o nome de Yahushua. Então, é tudo uma luta contra a sua própria carne, tanto na parte da tortura, tanto com essas coisas que eu acabei de dizer, e depois a luta contra a sua vida, quando você estiver no jogo de realidade aumentada. Então você não pode participar de nenhuma dessas coisas. E depois que você morrer sem participar de nada dessas coisas, aí você será salvo. Mas se você participar de alguma dessas coisas, você vai negar o nome de Yahushua e assim será condenado ao lago de fogo. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo. É muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João, o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Isso porque João era um profeta que ele sabia mais sobre o reino de Deus do que os outros, porque João tinha o Espírito Santo. E só o Espírito Santo abre o entendimento para entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus é o entendimento do alto. O reino de Satanás é o entendimento terreno. E muitas pessoas que ficaram no entendimento terreno, que é o entendimento de Satanás, sempre deram frutos para eles. Pois quem está no reino de Satanás vai dar fruto para Satanás. Mas quem está no reino de Deus, no entendimento de Deus, vai dar fruto para Deus. Mas para entrar no reino de Deus tinha que ser com força, tinha que estar lendo a Bíblia constantemente, obedecendo, orando, trabalhando pelo reino de Deus. E todas as pessoas que fizeram isso, que alcançaram esse ponto, elas faziam isso porque o objetivo delas era ser salvo, elas não liam por ler, elas liam com entendimento. Eu estou lendo porque eu quero ser salvo e eu vou ser salvo. Mas aquelas pessoas que acharam que só porque lia uma vezinha no dia, uma vez na semana, já estava bom, essas pessoas nunca iam chegar no reino de Deus. Porque Deus estava vendo o desleixo dessas pessoas. E todo o povo que ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizado por ele. Disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros, e dizem: Tocamo-vos flauta, e não dançastes. Cantamo-vos lamentações, e não chorastes. Está no 33. Porque veio João o Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho,
amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então a palavra diz: faça isso e vocês não fez, faça aquilo e vocês não fez. E por não fazer acabaram ficando para a tribulação. Mas de novo, agora a palavra de Deus diz: se prepare para dar a vida, se enchendo da palavra, se enchendo das promessas e do entendimento de entregar a vida. E se assim vocês não fizer como não fizeram antes, acabará sendo condenado ao lago de fogo. Então dessa vez vocês vão ser prudentes, porque no passado vocês levaram como brincadeira a palavra de Deus. E olha o resultado que deu. Acabaram ficando na tribulação. Então se vocês levarem como brincadeira agora no tempo da tribulação, vai ser lago de fogo. E ali não. E quem for condenado ao lago de fogo ficará lá para sempre, sofrendo, queimando. Não tem descanso lá. Então vocês precisam entender isso. Então não brinquem mais com a palavra de Deus. Sejam obedientes. Então se encham desse entendimento de dar as suas vidas, para que vocês consigam, e assim vocês não negarão o nome de Yahushua. E rogou-lhe um dos fariseus que comessem com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugou-lhes com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Yahushua disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros, e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amarás mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me destes água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os teus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então aquelas pessoas que muito amaram Yahushua é porque elas muito mais obedeciam. Como elas começaram a... E o Espírito Santo começou a dirigir as vidas delas e dar entendimento em relação à palavra, mais elas iam se aprofundando na palavra e mais elas entendendo o que era para ser feito, qual era a vontade de Deus. E assim elas se tornariam mais obedientes em coisas minuciosas, chegando ao ponto de serem perfeitas, tornando elas assim as que mais amam Yahushua, porque a palavra diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, as pessoas que amam Yahushua foram muito mais perdoadas, porque viram mais os seus erros, buscaram mais santificação, e assim alcançaram o arrebatamento. E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este, que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz.